Desafios da internet, mas voltamos. Vamos aguardar um momento. Olha lá, Natasha já voltou. Isso. Já aceitei a solicitação, só aguardar a Natasha entrar aqui novamente. Desafios da internet. Não entendi. Primeira live foi em trilogia. Parte 1, parte 2 e parte 3. Vamos para a parte 2 do tema adolescência. Será que tá muito pesado e estamos até derrubando? Eu acho que o povo tá. Fica calmo, gente. Qualquer coisa aí, se começar a se sentir, faz assim, ó. Então, Faz um PTO, respira, porque é o seu adolescente se manifestando aí. Fica tranquilo, tá tudo bem. Respira e faz um PTO. você sabe, agora nessa queda me deu uma ideia, depois no final, se você me autorizar, eu vou fazer um exercício. Por favor, Tá bom. por favor. Eu estava falando do viver para o seu filho, que aí vai exigir o quê? Nós estávamos falando aqui da responsabilidade que nós, adultos dessa geração, 40 anos aí, 50, quem estiver aí no mundo aí como educador, porque não somente os pais são educadores, todos nós na sociedade, enquanto adultos, somos educadores. Eu acredito que a minha postura, a minha ética é educadora na sociedade. Então, a palavra comove e o exemplo arrasta. Então, não basta, às vezes, falar 550 vezes, porque não existe maior constância na face da terra do que uma mãe mandando o filho escovar o dente. Essa é a maior constância que existe. Acho que nossa, tem nem número de vezes que vamos falar isso. Mas eles verem em nós e quão leve deve ser para um adolescente ver um pai e uma mãe saudável. Casados ou separados, gente. Aqui a gente não está falando de modelos pré-estabelecidos, porque as famílias hoje em dia têm inúmeras configurações, mas pessoas saudáveis têm a capacidade até de se separarem saudavelmente, porque homens e mulheres, casais, em todas as configurações, se separam. Pais não se separam. Jamais. Porque para aquele ser humano será sempre o mesmo pai, sempre a mesma mãe. Então, o quanto é leve para um adolescente viver num ambiente que está saudável, onde ele ouve não só os defeitos dele, onde ele ouve um elogio. Já elogiou o seu filho hoje, ou ontem, ou essa semana, esse ano, algum dia? Porque no nosso consultório, nós atendemos adultos, nós atendemos idosos que jamais tiveram essa experiência de um olhar autorizador do pai, dizendo: olha, você é o meu produto, é um bom produto. Vai lá agora na vida e faça boas coisas, não é? Eu estou passando por essa fase de ver o meu filho, que já não é mais um adolescente, eu já o considero um jovem adulto, ele vai fazer 19 anos. Então, fazer essa parte do fazer ou não faculdade. Ah, tá, vou fazer. Qual? Ai, queria fazer isso. Não dá Dizem que não dá dinheiro. Gente, que mundo é esse? Temos pessoas ricas e pobres em todas as profissões. Então, qual que é a minha resposta diante disso? Filho, o que você quer?
A sua profissão você vai exercer, não eu. Eu sou terapeuta. E você? O que você quer ser? X, Y, Z, não sei. Apoio e acredito que será incrível. Ai, e se não der certo, mãe? Se não der certo, você pode escolher novamente. Está sobre a sua responsabilidade. E aí a responsabilidade agora já começou a sair da minha mão, já começou a ir para dele. E é fácil? Não, de jeito nenhum. Inclusive, foi nessa entrada de adolescência dos filhos que eu falei, peraí, algo de errado não está certo. E eu fui me buscar, porque eu falei, isso aqui não está saudável. E eu fui me buscar. Então, a partir disso, então a gente olhar em volta e ver, gente, isso aqui está saudável. Eu estou projetando nele o que eu não fiz, que eu não tive, não é? Sabe que você falou uma coisa, e é também o que eu falo, o que eu prego e o que eu vivo. Quando eu falo, tem que conversar, 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 é no sentido assim, é, é você saber dialogar e saber escutar. Porque o que acontece? Muitos pais reprimem aquilo que o filho tem para falar, né? Então, é isso que eu falo do diálogo, do saber conversar. E principalmente, às vezes, o filho vai falar uma coisa idiota, entre aspas, que para o pai é idiota, mas para o filho não é, né? Então, é esse diálogo. Agora, você tem toda a razão. O exemplo arrasta. E isso eu falo e prego e vivo, vivencio, né? Então, por exemplo, pego no pé do meu filho para ele ir para academia fazer exercício físico. Cara, todo dia eu tô na academia fazendo exercício físico. Entendeu? Como é que eu vou exigir dele se eu não faço? Tá entendendo? Ah, tá, mas ele não vai. Tá, mas o exemplo ele tem. Então, não tem incongruência naquilo que eu peço, que eu falo, e naquilo que eu vivo. Ó, tá, meu marido apareceu. O exemplo é raso. Então, o que eu quero dizer, como que eu vou exigir do meu filho, por exemplo, uma moral, que ele seja direito, que ele seja honesto, se eu viro para ele e falar assim, aí o interfone tocou, filho, vai lá e fala que a mãe não tá? Depois eu vou exigir que ele seja honesto, que ele não fale mentira. Então, essas pequenas coisas, né, sobre o exemplo mesmo. E às vezes você não precisa nem falar, ele está enxergando, ele está vendo os seus movimentos. Você sabe que quando nós fomos viajar no meio do ano, né, eu não sei se eu te contei isso na viagem, mas me bateu um apertinho, né, que eu ia viajar e que os meninos iam ficar para trás, e eu pensei assim, meu Deus, são tantos dias, né, que a gente vai ficar fora e eles vão ficar tal. Aí eu conversando com o Otávio, que é o meu de 15 anos, eu falei assim, filho, a mãe tá indo, primeiro porque é um sonho, e segundo, porque eu preciso ser o exemplo que existe muito mais no mundo. Eu preciso mostrar para vocês que é possível. É possível ir para o exterior, é possível viajar, é possível ser livre, é possível viver. Então, eu quero ser esse exemplo, entendeu? Por mais que fique uma partinha, ai meu Deus, estou indo e eles não, mas eu quero mostrar para eles, e tipo assim, nossa, minha mãe foi, se a minha mãe foi, eu também posso ir, sabe? O exemplo. Então, quando eu quis dizer falar, é isso sim, falar, mas complemento agora que o exemplo arrasta, né? Muito mais do que falar o exemplo. Um outro exemplo, em casa, eu tenho o hábito da leitura. E meus filhos sabem o tanto que eu estudo.
Então, eu vivo saindo para fazer curso, tem livro para todo quanto é lugar, eles me veem estudando, eles me veem assistindo aulas, né? Então, se eu exijo deles que eles estudem, que eles fazem tarefa, eles estão vendo que a mãe também faz isso. E o pai também cuida, faz as coisas dele. Eles veem, entendeu? Então, não é uma coisa assim, não, tô falando por falar, e porque isso, eles sentem a incongruência. Às vezes eles podem não debater, né? Mas no fundo eles pensam, quem que é ele para falar? Quem que é ela para falar? Ela não faz nada disso. A alimentação saudável. Como é que você vai exigir do seu filho que ele come verdura, fruta, legume, tudo bonitinho, se você não tem uma alimentação saudável, né? Então, e tudo isso que eu estou te falando, o que que é? Autoconhecimento, não é? Não faz parte do autoconhecimento? Sim. E aí, olha que lindo. Muitas vezes a gente não quer ouvir, porque a Natasha citou o exemplo. Às vezes ele vem com aquele videozinho do TikTok. Assiste! Aí você vai assistir aquelas pegadinhas e você tá ali pensando no trecho do livro do Jung que você tem ali que estudar, né? E não sei o que, e não sei o que lá, mas aí você volta e fala, não, deixa eu olhar isso aqui, né? Porque para ele é importante. E não é importante o vídeo. É importante você parar para ele, seja para o que for. E aí, Natasha, esse conversar, não é falar, mas aí não é só a gente fala, é também ouvir, porque eles têm extrema dificuldade na expressão. Essa é uma dificuldade que eu acredito que é a maior que a gente tem no consultório, no processo terapêutico, que é as pessoas conseguirem expressar os seus sentimentos, as suas emoções, porque tem coisas que realmente não cabem nas palavras, não é? E aí, às vezes, nós vamos para os símbolos. Então, os adolescentes, eles fazem o quê? Eles vão para as roupas, para os cabelos, para os acessórios, para as músicas, nessa ânsia de querer colocar algo para fora que eles não conseguem expressar. Eu gostei muito do que a Natasha falou, que nós já tivemos 15 anos. As nossas crianças não tiveram 40. Então, eu querer exigir uma maturidade de 40 anos em um adolescente, se muitos adultos estão se tratando para adultecer, e essa adolescência não é, Natasha, ela está indo além dos 15, 16, ela está indo para 25, 30, 35 anos. Quantos adolescentes a gente não conhece de 35 anos? Ou 40? E aí a gente pega aquele ali que está começando, cheio de hormônio ali, coitadinho. Até o cheiro deles, não é? O cheiro que fica forte, e aí eles não sabem o que fazer com aquilo. E aí a gente tem todo aquele processo de ensinar, de olhar, de acalentar e ao mesmo tempo e inserindo as responsabilidades, não é, Natasha? Porque aqui nós não estamos falando que é sim, senhor, para tudo. O adolescente fez é porque ele é adolescente. Coitadinho, ele é adolescente, pode fazer, meu filho. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de permissividade. Nós estamos falando de autorresponsabilidade. Então, as pessoas têm direito de se expressar e de falar. Muitas vezes, um adolescente, ele tem uma energia maior de sentir, às vezes, raiva. E aí, nós queremos... Não, não pode sentir raiva, não.
É feio. Mas por que que é feio? Aí a gente reprime a raiva dele, daqui a pouco ele briga lá na rua. Porque ele não aprendeu a gerenciar esse sentimento. Porque nem em casa ele pôde dizer: olha, essa situação eu fiquei com raiva. Não é desde pequenininho, quando a gente faz assim, ai, chegou fulano, beija, dá um beijo. E a criança tá assim, vai lá, vai dar um beijo. A criança não quer, gente. Ai, te deu tua coisa. Pega. E a criança não quer. Ou ao contrário, a criança quer algo, mas não pode falar. Não pode, não pode. Aí, quando for adulto, vai ficar com esses limites cravados e estabelecidos. Gente, vou repetir a frase novamente. A infância é um chão por onde caminhamos durante toda a vida. Então, nós não vamos ser permissivos com os nossos filhos. Nós não vamos ver ele jogar o lixo na rua e falar, ai, tá tudo bem, um adolescente. Olha lá, jogou na rua, que bonitinho. Olha, tá tudo bagunçado as coisas. Ah, que lindo, um adolescente. Não é assim, gente. E também eles se responsabilizarem pelas atitudes, não é, Natasha? Porque conforme vai crescendo essa liberdade, eles têm que ir aprendendo que a responsabilidade vai crescendo junto. Porque às vezes eles vão querer só ficar com a liberdade, mas sem a responsabilidade também, né? Então isso é uma bela dança, que a gente só vai saber dançar se a gente se propor a crescer também, não é? A viver. E não estar disposta a morrer pelo meu filho. Eu estou disposta a ser melhor pelo meu filho. E eu quero ser um bom ser humano. Ele olha assim e fala assim: olha, minha mãe é legal, minha mãe não jogou lixo na rua, minha mãe está estudando, minha mãe foi lá longe, como você falou. Olha só, olha o que meu pai faz, olha o que a minha mãe faz. Não é? Boas referências. Talvez o que falte para os nossos adolescentes, para esse mundo que a gente diz que está acabado e condenado e da agora para frente é só o fim, sejam boas referências. E aí, nós estamos aqui brigando com ele, porque ele está no celular, mas a gente também tá. Aí a gente fala assim, trabalho. Trabalho nada, você está rodando o Instagram também. Não é? Gente, vou contar um negócio. Bom, vou contar. Eu adoraria que tivessem me contado isso antes. Depois, quando eu soube, eu falei, meu Deus. Uma criança, um bebê, um adolescente, ele sabe absolutamente tudo que está acontecendo dentro de uma casa. Lê do engano se você pensa que você está escondendo algo. Nós temos algo no nosso cérebro que se chama neuroceptar. Então, nós neuroceptamos perigos, situações, sensações. Então, eles sabem de tudo. Se você mente, ele sabe. Contei. Sim, eles sentem conflitos, né? Eles sentem a energia da casa, né? Eles sabem que os pais se estão ali, as questões, energeticamente também, não só neuro, né? Mas energeticamente também. Você sabe uma coisa que, falando dos exemplos, e acabou que passou aqui, é o seguinte. Nós também temos que dar o exemplo do divertimento, né? Do usufruir, do contato com a natureza, né? Não só do trabalho, do estudo,
também as nossas crianças entender que se divertir também é importante, né? Você sabe que o que eu mais vejo de conflito com os adolescentes que eu convivo, acho que eu também fui assim, é, tem alguns momentos que eles são extremamente infantis. E tem alguns momentos que eles falam umas coisas que eu falo, Senhor, de onde que eles tiraram isso? Né? Que parece um velho de 80 anos, né? Um senhor, uma senhora de idade de 80 anos, e tem hora que, gente, 3 anos é muito, né? De tanta infantilidade. E você imagina isso dentro deles? Você imagina isso dentro deles? Eles, tipo assim, dormem brincando e no outro dia acorda cheio de pelo no corpo, né? E esse, meu Deus, e agora? Eu não posso brincar mais? O que eu faço com essa informação, né? E aí começa todo aquele, os hormônios, a sexualidade, tudo vindo à tona, e o que eu vou fazer com isso tudo? A gente já passou por isso também, não é? E às vezes a gente quer exigir dos filhos uma maturidade, gente, que não dá, dos adolescentes, eu quero dizer, né? Não dá, não dá para exigir, né? Então, eu acho que amor, tolerância, paciência e, e, e o pai e a mãe ir para terapia. Com certeza. Para quem tem adolescentes e está tendo dificuldades, assim, que não está conseguindo lidar, que a Natasha disse lá no início é muito válido. Olhar para si primeiro. Porque muitos dos que chegam para a gente é porque foi mandado pela escola ou porque aconteceu algo muito sério e aí é recomendado um terapeuta ou um psicólogo. Na verdade, nem era interesse da família que aquilo ali fosse feito aquele trabalho. Eu, deixa eu ver, 2 anos, eu fiz palestras na escola no Setembro Amarelo para adolescentes. E o que eu percebi quando eu terminei? Todos eles queriam falar comigo. Tia, você conversa comigo um pouquinho? Você conversa um pouquinho? E eu fiquei ali por horas e horas, escutei, aí não ia dar para escutar. Falei, gente, escreve, vocês querem escrever? Escreva um papel para mim, levei uma caixinha, bota aqui na caixinha, depois eu vou ler, não precisa pôr nome. Escreve que eu vou ler tudo. E eles, a necessidade de ter alguém para falar. Sabe por quê? Porque, e aí eu volto na frase que diz, o óbvio precisa ser dito. E muitos dos pais, e eu já vou me colocar junto, gente, os adolescentes daqui de casa também, gente, é adolescente, normal, tá? É tudo normal. E eu sou uma mãe normal também. A gente pensa assim, eles vão na internet, eles aprendem. Hoje em dia, eles aprendem tudo na internet. Gente, tem certas coisas que eu não quero que os meus filhos tenham somente a visão da internet. Sobre sexualidade, sobre valores humanos e morais. Eu não quero que eles tenham a visão da internet. Eu sou quadrada e pode então ser que eu seja retrógrada. Eu quero deixar para eles, não impor, mas eu quero deixar para eles a minha visão de mundo também, sobre valores, sobre ética, sobre sexualidade. Porque, gente, as crianças, os adolescentes estão muito sexualizados. Agora, nós vamos deixar que eles fiquem só com o que eles estão vendo na internet? E eles podem sim ter acesso a tudo. Não
tenham a menor dúvida que eles vão procurar. Eles vão. Nós também teríamos procurado se na nossa época tivesse. Mas sabe, só um adendo, só aspas. Eles vão ter acesso, né? Eles vão ver, tem muita desinformação, você sabe que tem muita desinformação, só que eles têm que saber que dentro de casa eles têm abertura para levar esse conteúdo para, de alguma forma, conversar com os pais. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, de alguma forma, ai, vi um negócio na internet. Mãe, olha isso. Você entende? Tem que ter a abertura. Agora, se, por exemplo, ai, vamos falar pornografia, tá? Viu lá. Se a mãe e o pai ver e acabar com o adolescente, ficar bravo e xingar, isso tá proibido, e eu vou. Gente, tem que conversar, tem que explicar. Olha, talvez essa não é a realidade, não é assim. Tem que ter essa abertura, você entende? E não isso, o que você disse é muito válido, não é a permissão de assistir tudo, de fazer tudo, não é isso. É a abertura para poder dialogar com uma pessoa que para eles é referência, né? Ou deveria ser, né? Que são os pais, né? É essa abertura que eu vejo que não existe nas famílias, né? E teve um dia ainda eu conversei com uma mãe, a criança tinha 12 ou 13 anos, eu não cheguei a atender a criança, mas eu falei com a mãe, com o adolescente, né? Eu falei com a mãe, que está passando com um outro psicólogo, eu falei, você tem que conversar sobre sexualidade com seu filho. Porque tudo isso que ele está trazendo, todo esse conteúdo, é o descobrimento da sexualidade. Então tem que conversar. E a mãe, na hora, já ficou até branca, sabe? Aí eu percebi, eu falei assim: se você não consegue, conversa com o psicólogo dele, para ele poder expressar, para ele ter alguém que ele pode falar o que ele está sentindo. Agora, você imagina tudo aquele turbilhão, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, e aí eu não posso conversar com os meus pais, que eu vou ser repreendido, né? Então tem que ter um adulto ali que vai poder conversar, entende o que eu quero dizer? Perfeitamente. E essa abertura, na grande maioria das vezes, não é, Natasha? Não é que o seu filho vai chegar sempre até você. Na maioria das vezes, nós vamos precisar ir fazendo essa abertura. Isso acontece ao longo de toda a vida, mas nunca é tarde. Não é tarde você hoje dizer para o seu filho um elogio, algo que ele faz muito bem. Se você não disse até hoje, não é tarde. Não é tarde para você lembrar que a gente elogia em público e faz as repreensões no privado. Não é? Que são as conversas, os diálogos, e trazer tudo isso que a Natasha falou. O adolescente vai ter uma gama gigante de conteúdos acontecendo no corpo, na mente e até na alma. Porque aí ele começa a pensar, né? E eu vi isso nos meus filhos, às vezes, quando eles estavam ficando maiorzinhos, que aí tinha vezes que eles falavam assim, ah, eu não quero crescer, não, eu não quero ficar adulto. E aí a gente tem que se perguntar, uai, de alguma forma, será que eu estou passando uma visão de que ser adulto é muito ruim? Não é? E não que é um mundo onde eu tenho liberdade, onde eu posso fazer escolhas, onde eu posso viajar, onde eu posso fazer um monte de coisa. Onde eu vou trabalhar sim, mas esse trabalho também pode ser algo prazeroso, pode ser algo que coloca a minha alma no mundo. Esse trabalho pode ser algo que não é pesado, dolorido, não é?
Como às vezes muitos de nós tivemos essa visão, não é? Nossa, tem que ser muito difícil, tem que ser muito duro, tem que ter o trabalho, tem que ter sangue e suor. Já escutei muito essa expressão, não é? E aqui a gente não está romantizando tudo, não. Nos nossos filhos vai ter todo tipo de profissão. Vai ter o que vai querer, o meu vai fazer agronomia. Vai ter o que vai ser agrônomo, vai ter a que quer ser esteticista, a que quer ser manicure, o que quer ser peão de boi, e o que quer ser Eu posso médico. falar o que o meu quer ser? Ah, Paleontólogo. paleontólogo. Gente, ele vai ficar cavando no meio do deserto do sol quente para achar os fósseis. Olha que lindo! Que diferente, não é, Natasha? Não conheço muitas pessoas que querem ser paleontólogas. Bom, e isso deve ser fruto de uma liberdade, né? De escolha. Ele fala desde os 3 anos de idade. Como que eu falo para ele que ele não vai ser? Ele vai ser o que ele quiser. E vai ser muito feliz e realizado na profissão que ele escolher. Os dois vão ser muito realizados, eu tenho certeza. E olha que delícia. Outra coisa que eu aprendi, que eu quero deixar registrado aqui nessa live, porque é algo que eu também gostaria de ter aprendido mais cedo. Eu aprendi quando os meus filhos já estavam bem maiorzinhos. Que o nosso filho não é a nossa vida, não é a nossa alegria, não é a nossa realização. Porque isso pode se tornar pesado para eles. Porque aí, ao invés deles fazerem esse movimento e olhar para a vida deles, eles vão ficar nesse movimento olhando o que eles precisam fazer para que eu seja feliz, já que eles são a minha vida. Então, eu já achei muito bonito dizer isso, mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E tá tudo bem. Me responsabilizo por isso, converso com eles e sempre que possível faço esse movimento com eles. A minha filha menor, ela tinha muito isso. Ela fez algumas vezes, mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Tá, enfim, a gente faz o que a gente sabe com o que a gente tem. Mas a partir do momento que eu aprendi, e ela falava assim, ela queria sair de casa e ir na amiguinha. Mas ela vinha em mim e falava assim, ai mãe, mas eu não vou, porque eu não vou deixar você sozinha. Você vai ficar triste se eu for, não é? E aí poder olhar para ela e dizer, filha, vá com suas amigas, vai brincar, vai se divertir. A mãe tá ótima. A mãe vai estudar, a mãe vai trabalhar, a mãe vai ficar aqui, ó, felizona. Hoje em dia ela já sai e brinca. Nossa, vai morrer de saudade, né? Aí eu falo, ai, nem um pouco. E são pequenas coisas que a gente vai aprendendo e mudando e vai criando possibilidade de um adolescente que vai se transformar num adulto saudável. Eu estava lendo um livro sobre adolescentes, onde diz que na adolescência não tem mais nem menos questões psicológicas e emocionais do que em qualquer outra idade da vida. Você pode ter questões psicológicas e emocionais na infância, na juventude, adulto, idoso. Não, não são os adolescentes que são insuportáveis. Eles só estão em uma fase específica da vida.
eu adoro falar desse tema. Eu vou até parar, vou deixar a Natasha conduzir o exercício. Não, se quiser falar mais um pouquinho, pode falar. Então, realmente, eu estou pensando aqui, vai ficar muita coisa ainda por dizer e a gente até pode continuar isso depois, porque Não realmente é de muita consciência, né, trazer tudo isso. é agora, gente, olha aqui, um papo entre colegas terapeutas. Você não aprendeu já muita coisa, Natasha, que você gostaria, às vezes, de ter aprendido lá antes, quando o seu filho era bebezinho, quando você estava na gestação? A gente aprende coisas. Gente, se eu soubesse quando eu estava gestante. É, Não, mas não dava, né? Tinha que ser agora. tá tudo bem. Aí agora, isso que você falou, gente, ainda tem muito a se dizer. Talvez a gente crie uma outra série de lives, eu e Natasha, para gastar esse tema. Esgotar, não. É, é Crescer. verdade. É verdade. Saber. Mas aí, ó, já que a gente não deu conta de fazer antes, né? De aprender antes, de ter a consciência antes, eles que vão para terapia agora, entendeu? Trabalhar todos os traumas que tem com o papai e com a mamãe, né? Não tem outro jeito. Posso fazer o exercício, então? Tá. É um exercício, vai ser de visualização, tá? Que eu acho que vai ser legal. Uma visualização criativa, uma pequena hipnose de relaxamento. Pode ser? Tudo bem? Tá. Aí depois você coloca lá o tempo que é, porque aí pode ser para qualquer pessoa, não precisa ser só para os pais. Tá bom? Então tá. Então, quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, quem está conectado com o vídeo agora, né? Eu vou pedir para fechar os olhos e se acomodar aí aonde você está. Solta o celular, né? Entre em estado relaxado. Comece a prestar atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai. E vai ficando cada vez mais relaxado, cada vez mais calmo, cada vez mais tranquilo. Cada vez mais presente. E quanto mais eu vou dizendo, falando, quanto mais você escuta a minha voz, mais calmo, mais relaxado, mais tranquilo você fica. Faça uma varredura no seu corpo agora e verifique se ainda existe alguma posição, algum lugar que está tenso. Se existir, você mesmo comanda o soltar. Eu solto, eu relaxo, eu solto, eu relaxo, relaxando, relaxando. E vai se abrindo para esse exercício, se abrindo para esse momento. E agora você vai viver um encontro muito importante. Você vai se encontrar com você mesmo. Então você vai começar a se imaginar, você vai se ver mais ou menos com 13, 14 anos de idade, 15. Você vai se imaginando adolescente.
você mesmo. E conforme vai vindo a imagem, perceba o que você está sentindo. Como está a sua respiração? Como está o seu corpo? Seu cardíaco? Está leve? Está pesado? Como que tá? E agora você está chegando nessa cena como você é adulto hoje. E vá se aproximando do seu adolescente. E perceba como é a reação do seu adolescente quando você, adulto, chega. Ele está receptivo? Ele está arisco? Está rebelde? Ele finge que não te conhece? Ele está irado com você? Permita que venha todas as informações que você precisa nesse momento a respeito desse adolescente. Perceba se ele está olhando para você, se ele está de costas, ou se ele nem percebeu que você está ali. E procure pelos olhos dele, do seu adolescente. E se for possível, olhe nos olhos dele. E diga com muito amor: eu sinto muito por ter deixado você todo esse tempo. Eu sinto muito por você ter ficado tão sozinho. Na verdade, eu tive medo de olhar para você e ter que encarar as dores que você viveu. Respira, continua respirando. E continua dizendo a ele: eu tive muito medo de me ferir novamente. Só que eu começo a ter consciência hoje que fugir de você não me trouxe a solução. Eu sinto muito. A minha intenção não foi abandonar você. Agora eu percebo o quanto que eu fiz falta. E por isso, agora, eu assumo a responsabilidade de oferecer a você tudo que um dia talvez tenha faltado. Ai, respira. Respira. E continua dizendo: você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Eu vejo você e eu estou aqui com você.
Eu acolho você em meus braços. E a partir de agora, eu conduzo a nossa vida. E a partir de hoje, todos os dias, eu vou cuidar de você. Tratar você bem, vou te respeitar, vou ouvir suas necessidades, vou buscar compreender sua rebeldia. Eu vou olhar para você quando você estiver chamando a atenção. E eu vou oferecer todo o meu amor. E veja como o seu adolescente fica. E veja você como você fica. Isso é leve? Isso é pesado? Ele ainda está rebelde? Ele está confiando em você? Você sente que ele confia em você? E você pode, quem sabe, prometer alguma coisa para esse seu adolescente. Pode combinar de fazer alguma coisa com ele. O que seu adolescente gostava de fazer? Sair para tomar sorvete? Sair para dar uma volta na praça? Namorar? Beijar? Ou quem sabe assistir um filme no cinema? Comprar roupa nova? O que seu adolescente gostava? Sair para jogar bola, jogar vôlei, escutar música. Qual música seu adolescente gostava de ouvir? Levar ele para nadar? Então prometa ao seu adolescente que você vai fazer alguma coisa com ele. E diga para ele: eu estou disponível. Eu estou disponível para você. E eu também estou disponível para mim. Respira. Sente como o seu adolescente está. Como você está. E lembre-se que se você prometeu algo, você vai ter que cumprir. E agora se sentindo bem, como se tivesse feito as pazes com uma parte sua, como se algo dentro de você tivesse em harmonia. Você começa a voltar pro aqui, pro agora, se sentindo bem, se sentindo muito bem. Ah, isso. E no seu tempo você abre os olhos. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Viu a Edninha aí? Vi a Edninha. Então tá bom. Estamos Tava com ótimos. saudades dela? Tava, ela era gente boa.
Ah, e tem alguma semelhança com a Vitória? Tem! Ah, tá. Então tá. Gente boa, mas porém, entretanto, todavia, deixa ela. Não, ó, você fez as pazes com ela e você prometeu alguma coisa, hein? Ai, ai, dá sono. Ai, meu Deus, agora você encerra a live, acaba tudo e eu vou dormir. Isso. Depois desse exercício, eu oriento que segue o movimento do corpo, se sentir vontade de deitar, deita, se sentir vontade de sair, sai, se sentir vontade de correr, corre, né? Respeita o corpo, se tiver vontade de dormir, dorme, pode fazer esse exercício sempre que quiser, né? E muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre muito bom estar com você, tá? Foi excelente, eu adorei, tá? Muito obrigada mesmo. Eu diria que foi incrível. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Agradeço por esse exercício maravilhoso. E lançamos aí surgiu uma ideia, né? Quem sabe a gente volte mais vezes para falar desse assunto que é tão importante, que precisamos falar, porque não. As coisas não estão perdidas, a adolescência não é uma derrota de maneira nenhuma. E para quem está aqui conosco e quem vai assistir essa gravação, vá até o seu adolescente, se você tiver um em casa, fale com ele, ouça ele, olha para ele, faz um elogio, diz o quanto ele é lindo, o quanto ele é inteligente. E inteligência, existem infinitas maneiras de inteligência. E se você não tem um adolescente na sua casa, tem muitos pelo mundo. Fale com qualquer um, dê um incentivo, olha no olho dele e diz que ele já deu certo. Muito obrigado, Natasha. Obrigada a todos vocês. Essa foi mais uma live do nosso Janeiro Branco incrível. E até a próxima. Beijo. Beijo.